Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa nesta manhã fria e aqueça o teu coração. Amém? Nesta manhã de quarta-feira, dia 14 de agosto. É uma alegria estar aqui com você. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso de número 11. É uma porção da palavra de Deus que é extraordinária. Tenho certeza que vai falar o teu coração em nome de Jesus. Antes vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós queremos te dar toda a honra e toda a glória por esse privilégio de estarmos juntos aqui, Pai. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. E dá-nos sabedoria e conhecimento da tua palavra para andarmos no teu caminho. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero então começar essa leitura de Romanos 11, versículo 11, capítulo 11, verso 11. Lembrando que ontem nós falamos sobre Israel, sobre o futuro de Israel, amém? E que vimos que Israel tropeçou e esse tropeço ele é decorrente do endurecimento do seu coração, ele é decorrente da cegueira espiritual que eles se encontravam, mas que isso nós vamos ver aqui na palavra de Deus não é irreversível. E isso não é irreversível na vida de ninguém. Deus é poderoso para ressuscitar os mortos, e aqui eu estou falando daqueles mortos espirituais. Amém? Ele é poderoso para ressuscitar os mortos, em nome de Jesus. Lembrando, amados, que aqui a palavra de Deus diz assim, então, no versículo 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? E esse caíssem tem esse sentido de ser algo irreversível. Paulo está dizendo, de modo nenhum. De modo nenhum. É reversível, sim, para aquele que crê, para aquele que coloca a sua fé em Jesus Cristo. E ele então diz, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúme. Veja, essa transgressão deles é porque nós já falamos bastante sobre isso. Os judeus, eles buscaram alcançar a justiça pelas obras da lei, pela obediência da lei. Eles tentaram alcançar pela sua própria justiça, justiça própria. Mas a palavra de Deus diz que ninguém é capaz de obedecer todos os mandamentos da lei do Senhor. E aquele que desobedece um mandamento, desobedece toda a lei. Então, amados, essa transgressão deles é decorrente de buscar alcançar essa justiça pelas obras da lei, mas também de rejeitar a salvação, que vem por meio de Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, que ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para tirar os nossos pecados, como Cordeiro Santo de Deus. Amém? Então, amados, como consequência dessa rejeição de Israel, também nós temos aqui a salvação dos gentios. Desculpe, a consequência dessa salvação, então, dos gentios, que foi estendida para nós, porque Jesus Cristo veio para o judeu, mas veio também para o gentil, tem como consequência colocar o próprio povo judeu que foi rejeitado em ciúmes. Amém? Amém? Deus trabalha, amados, muitas vezes de uma maneira misteriosa. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos, os caminhos de Deus mais altos do que os nossos, amém? Mais sublimes do que os nossos. E no versículo 12, então, diz a palavra do Senhor, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então nós vemos aqui que Paulo está falando exatamente disso, que a queda de Israel, ela é temporária. Que a queda de Israel fez com que todos os gentios fossem alcançados, mas que também vai haver uma reversão nessa situação espiritual de Israel. Em nome de Jesus. Amém? E ele diz ainda no 13, 14, dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Então ele está falando conosco agora. Ouça que interessante. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério,
para ver se eu, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns dele. Sabe como que nós reconhecemos esse método aqui de Paulo? Ou o que Paulo está dizendo aqui? Pelo método missionário que Paulo usava quando ele estava com Silas, com Barnabé, com Lucas. Ele entrava numa cidade, ele ia até a sinagoga e pregava Jesus Cristo para eles. Quando ele pregava Jesus Cristo, aquilo despertava a ira, o ciúme dos judeus, a rejeição dos judeus ao evangelho das boas novas, e então Paulo saía da sinagoga, e então o segundo passo deste método missionário evangelístico de Paulo era pregar aos gentios, e os gentios se convertiam. Então isso colocava os judeus em ciúmes. Por isso que os judeus perseguiam tanto Paulo. Amém? No versículo de número 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação para a reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Então aqui Paulo está falando dessa vida espiritual, que aqueles que estão mortos espiritualmente, quando se reconciliarem, receberão a vida espiritual. E isso fala desse futuro renascimento de Israel, essa futura reversão desse quadro de Israel. E amados, eu gosto de trazer sempre para a nossa realidade também, como famílias, por exemplo, onde muitas vezes nós pensamos, puxa, eu já falei tanto de Jesus para o meu filho, estou usando o filho como exemplo, filho, marido, esposa, não importa, e ele sempre rejeitou. Amados, creia que o seu testemunho, que a luz de Cristo na tua vida vai brilhar nas trevas que está sobre a vida dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, e eles verão, e a luz de Cristo, a luz do Evangelho, vai resplandecer na vida deles. Amém? E aqui no versículo de número 16, Paulo diz, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Primícias são os primeiros frutos, que são aqueles primeiros frutos que apontam para a grande colheita, e é isso que ele está falando aqui. E ele também diz, se for santa a raiz, também os ramos serão santos. Então, se a raiz é santa, Abraão, Isaac, Jacó, os ramos também serão santos. E ele no versículo 17, ele traz então uma advertência aos gentios, a nós, para que nós não venhamos a nos orgulhar. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, versículo 18, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Aqui ele fala de uma figura muito conhecida para eles naquele tempo, que talvez seja um pouco mais difícil para nós. As oliveiras eram árvores centenárias, e depois de alguns anos, os ramos da oliveira deixavam de dar frutos. Então, o que eles faziam? Eles quebravam esse ramo que parou de dar fruto, arrancavam, tiravam da oliveira e jogavam fora, porque parou de dar fruto. Jogavam fora, o que diz a palavra, era destinado a secar e ser queimado. Mas o que eles faziam no lugar daquele ramo que foi arrancado? Eles pegavam um ramo de uma oliveira nova e enxertavam para que continuasse dando fruto. E ele está dizendo que nós somos esses ramos que foram enxertados, aonde os ramos que pararam de produzir foram retirados. Olha que figura, amados, que coisa tremenda é a palavra de Deus, como ela nos ensina. Nós somos enxertados nessa oliveira, onde a raiz é santa, e agora nós recebemos dessa seiva, nós recebemos dessa vida que vem de Cristo e nos sustenta. Nós agora, escute uma coisa, amados, a oliveira não eram todos os ramos que eram quebrados, é somente aqueles que paravam de dar frutos. Não eram todos que foram eliminados, porque Deus, nós vimos ontem, ele sempre preserva o quê? Os remanescentes, aqueles que não dobraram os joelhos, aqueles que continuam dando fruto. Então eles estão preservados e guardados pelo Senhor. Amém? No versículo de número 18 nós já lemos. Aqui no versículo de número 18, quando ele fala não te glorie contra os ramos, eu quero abrir um parênteses aqui e falar que aqui, amados, nós vemos na palavra que não há lugar, por exemplo, para o antissemitismo. Sabia disso que a palavra de Deus está dizendo aqui? Porque nós
todos nós, somos descendentes espirituais de Abraão. Amém? Amado, você é descendente espiritual de Abraão pela fé. Porque Abraão é o nosso pai na fé. Nós andamos nas mesmas pisadas, nos mesmos passos que andou Abraão. Por isso ele é o nosso pai na fé. Versículo de número 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. É o que eu estava falando desses ramos que não produziam mais frutos. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. O que levou eles a não produzirem frutos? A incredulidade. Amados, a incredulidade nos leva a não produzir frutos. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Ou seja, o oposto da incredulidade é a fé. Então, pela fé, nós estamos firmes e enxertados na oliveira. Mas não te ensoberbeças, diz o apóstolo, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, por que ele não poupou os ramos naturais? Porque eles pararam de produzir frutos. Também não te poupará. Ele está falando isso para nós. Nós devemos produzir frutos condizentes com a palavra de Deus. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, porque pararam de produzir frutos, foram arrancados e nós fomos enxertados. Mas para contigo, nós que fomos enxertados nessa oliveira, nessa raiz, que começa lá com Abraão, Isaac e Jacó, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Então nós vemos aqui o quê? Eu posso perder a salvação? Posso, tá aqui. A palavra de Deus é muito clara, amados. É muito clara. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, olha como é reversível. Nada é irreversível, querido. Quando nós cremos, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão de novo enxertados para produzir frutos. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Então, mesmo aquele que se afastou dos caminhos do Senhor, se ele deixar a incredulidade e crer, o Senhor vai enxertar de novo, amém? Na oliveira verdadeira. Pois se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, não produzia frutos, e contra a natureza enxertado em boa oliveira que produz fruto, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais, que foram quebrados por causa da incredulidade, mas a partir do momento que eles passarem a crer, serão de novo enxertados e produzirão frutos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por essa palavra de esperança, em nome de Jesus. Nós queremos te dar toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor nos abençoe com o teu Espírito Santo. Nos dê, ó Pai, da tua presença, ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos de ti. Abençoa as nossas vidas, as nossas casas, dá-nos saúde para o corpo, para a alma, paz. Senhor, protege-nos, livra-nos de todo mal, livra as nossas famílias de todo mal, de todo homem violento, de toda violência, Pai. Guarda-nos, Senhor, é o que nós te pedimos. Também, Senhor, nos abençoa, Senhor. Nos abençoa, Senhor, em tudo aquilo que nós fizermos, no nosso trabalho, nos nossos negócios, para que toda a obra das nossas mãos prospere. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, ó Deus, abençoa-nos, abençoa cada um que está aqui. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe muito, que você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.